Oi, pessoal, aqui é o Renato Gaúcho falando, tudo bem? Olha, daqui a pouco, não perca o nome da Felizarda, ou do Felizardo, né? Que vai receber em casa esse conjunto fantástico de gargantilha e brincos que você vê aí no vídeo. Coisa linda, né? Então, vai ser daqui a pouco, no finalzinho da edição de hoje, das 18 horas, de A Força do Amor. E continue se inscrevendo no canal, comentando as histórias, acompanhando os vídeos até o final, dando o seu like, isso é muito importante, e ativando o sininho, né? Para receber o aviso sempre que tiver história nova no ar, que ainda dá tempo de você ganhar. Tá bom? Sabe, fiquei na dúvida quando ele falou aquilo, com medo de acreditar numa coisa que minutos depois eu perceberia. O que você quer me dizer com isso, Adriano? Que se você quiser, a gente pode criar esse bebê juntos, nós dois. Mas por que isso agora? Mudou de ideia? Por que motivo? Tá fazendo isso só por obrigação? É isso? Só que eu não quero que você fique comigo forçado, contra a sua vontade, só por causa dessa criança. Porque seja sincero, no fundo, você não quer ficar comigo. Ou será que você mudou de ideia em relação a isso também? Me diz. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Éramos colegas de trabalho e eu não posso negar que desde que comecei a trabalhar ali naquela firma, me interessei por ele. O Adriano era um cara assim muito envolvente, sabe? Aquela conversa agradável, aquele modo de olhar. Só que, como às vezes acontece, tinha aquele pequeno detalhe que atrapalhava tudo. Ele era casado. Por isso, apesar de ter aquela quedinha por ele, fiquei na minha, sabe? Guardando para mim aquele sentimento que ele despertou desde que cheguei àquela empresa. Até que tempos depois, para minha surpresa, chegou aos meus ouvidos que ele tinha se separado. Foi uma colega ali do meu setor que comentou comigo, assim como quem não quer nada, que ele tinha se separado. Olha, chegou a me dar até uma tremedeira. Ela naturalmente não fazia a menor ideia do que eu sentia por ele. Aliás, ninguém fazia. Era uma coisa só minha. E eu também sempre disfarcei muito, de modo que ninguém sequer desconfiava. Comecei a jogar um verde para ver se ela me contava tudo, mais detalhes. Só que ela não sabia muito mais do que isso. Apenas que ele tinha se separado. De todo modo, não posso negar a mim mesma que aquela informação mexeu comigo de um jeito que me deixou atarantada. Olha, nós dois tínhamos uma certa intimidade. Volta e meia, sentávamos à mesa juntos para almoçar no refeitório. Aproveitávamos para conversar, trocar ideias. Como já disse, ele tinha assim uns assuntos bacanas. Era bom de conversar com ele. Companhia super agradável. Eu acho que foi mais isso que mexeu comigo, aquele seu jeito de ser, de conversar, de olhar, de gesticular. Eu não sabia exatamente o que sentia por ele. Não sabia se era paixão, se era uma atração apenas. E já naquele mesmo dia aconteceu de sentarmos à mesa na hora do almoço. E meio que num impulso, eu acabei perguntando. Então, Adriano, eu sei que não é da minha conta, mas é verdade isso que estão comentando, que você se separou? É verdade sim, Marlene. Consegui minha carta de alforria. Não aguentava mais aquela vida, viu? Me senti um prisioneiro. Para minha surpresa, ele fez uma coisa que nunca tinha feito. Até porque nunca tínhamos entrado nesse assunto, mas ele falou tão mal da mulher. Mais do que dela, da família dela também. Falou que não sabia onde estava com a cabeça quando resolveu se casar. Chegou a dizer que tinha se arrependido, que não era homem para viver preso num casamento. Ainda acrescentou, sabe quando que uma mulher vai me pegar de novo para casamento? Jamais. Quero distância de casamento, viu? A partir de hoje,
Só quero saber de aproveitar minha vida, minha solteirice. Mas você não tinha filhos com a tua mulher? Ele deu assim 3 batidinhas na mesa. Deus me livre. Graças a Deus, não. Nunca ia conseguir me livrar daquela mulher se tivesse filho. Sabe, eu escutei aquilo e senti até um nó na garganta. Que pensamento bobo o dele. Foi a primeira coisa que eu pensei. Justo ele, que sempre parecia um cara assim, tão centrado. Convenhamos, por mais que o casamento não tivesse sido uma experiência boa, pelo menos era o que ele dava a entender com aquela conversa, não significava que um casamento seguinte também iria ser. Ele falou que não tinha nascido para viver preso num relacionamento, que gostava de curtir, de aproveitar a vida, que nunca mais seria bobo para se envolver seriamente com ninguém. Não vou negar, me senti mal ouvindo aquelas coisas. Porque é como eu já disse, né? Eu senti alguma coisa por ele. Não sabia ainda ao certo o que era de fato, mas, de todo modo, eu gostava dele. E desde que soube que ele tinha se separado, claro que comecei a alimentar esperança. Ele falou aquilo. Só que depois, em seguida, me fez um convite. Escuta, Marlene, eu estava pensando em tomar alguma coisa hoje, depois do serviço. Você não quer me fazer companhia? Fiquei um pouco assustado com as coisas que ele tinha dito. Até porque, pelo que deu a entender, quer dizer, deu a entender, pelo que ele tinha afirmado, só o que ele queria da vida a partir daquele momento era passar o rodo na mulherada. Ficar com uma aqui, outra ali, enfim, sem assumir compromisso com ninguém. Só que eu tinha esperado tanto por aquela chance que acabei aceitando o convite. Não tinha nada a perder. E de mais a mais, era só um convite para tomar alguma coisa, conversar, escutar música, quem sabe. Ou será que não? Será que ele estava com outra ideia na cabeça? Bom, eu tenho uma amiga que sempre diz: homem, quando te convida para alguma coisa, mesmo que seja para conversar, não pense que é só para conversar, não. Que ele sempre tem outra ideia na cabeça. Só de pensar nisso, a ansiedade tomou conta de mim. Eu simplesmente não consegui mais me concentrar no serviço. Até que no fim do expediente, acabamos saindo juntos da empresa e, naturalmente, que isso deve ter gerado um monte de comentários. Fomos ao tal lugar que ele tinha dito durante a nossa conversa, que ele conhecia e que era muito bacana. E, de fato, era bacana mesmo. Tinha, inclusive, um cara com um violão tocando MPB. De saída, eu notei que ele já me olhava assim, de um jeito que não era aquele jeito que ele tinha de me olhar. E isso, naturalmente, começou a mexer comigo ainda mais. Eu continuava com aquelas coisas que ele tinha dito na cabeça. Que a partir daquele momento não queria mais saber de casamento, relacionamento sério, que só queria curtir a vida. E, de certo modo, isso me deixou na defensiva. Até que, pelas tantas, ele começou a fazer certas perguntas e começou a me elogiar. Falou, por exemplo, que eu era a menina mais bonita da empresa. Claro que isso me tocou. Imagine se não. E ainda acrescentou: eu sempre te achei a maior gata, viu, Marlene? Mas como eu era casado, nunca tentei me aproximar, né? Porque sabia que você não ia querer nada comigo. Só que agora é diferente. Olha, diante do que ele falou, faltou pouco para eu confessar que também senti alguma coisa por ele. Mas me segurei. Para resumir, envolvidos naquele clima gostoso, foi inevitável a gente acabar se beijando ali mesmo, naquele bar. O beijo foi simplesmente inesquecível. Era como eu tinha imaginado. Até porque aquele beijo já tinha acontecido na minha imaginação. Na verdade, depois do primeiro foram outros tantos e olha,
Se eu não tivesse me segurado, com certeza teríamos terminado em cima de uma cama. Ele me chamou várias vezes para irmos a algum lugar assim mais reservado, mas eu me controlei. Não era só o fato de que nunca achei legal a mulher assim se entregar logo no primeiro encontro, mas tinha também aquelas coisas que ele tinha dito. Aquilo ficou, sabe, no meu cérebro, na minha mente. Ele não queria compromisso sério. Chegou a dizer que nunca mais mulher nenhuma o pegaria para essa coisa de casamento. Foi a expressão que ele usou. De modo que eu também não queria ser apenas mais uma na sua lista. Quem é que quer? Não queria ser apenas isso, um romance casual. Pedi que a gente fosse mais devagar, porque estava meio desacostumado com esse tipo de coisa, já que não ficava com ninguém fazia muito tempo. Ele respeitou. Quando viu que eu estava falando sério, parou de insistir, de tentar avançar o sinal. Ficamos ali naquele barzinho até 10h30 da noite. Ele queria me dar carona até em casa, mas eu falei que não precisava e acabei indo de ônibus mesmo. Fiz o trajeto todo, naturalmente, me sentindo nas nuvens. Apesar daquele sentimento que eu tinha por ele, nunca imaginei que fosse acontecer alguma coisa entre nós. Que a gente fosse se beijar, pelo fato de ele ser casado. Só que agora, como ele mesmo tinha dito, tudo era diferente. Quando nos despedimos, eu senti que ele ficou assim, meio frustrado. Porque deve ter imaginado que eu ia aceitar ir ao motel com ele. Já naquele nosso primeiro encontro. Não foi por falta de vontade. Mas achei que não era a hora. No dia seguinte, como eu já imaginava, escutei alguns comentários. Inclusive perguntas de um colega ou outro, assim, mais chegado. Muita gente tinha me visto saindo de carro com o Adriano. E com certeza ficaram pensando um monte. Desconversei. Não neguei nem confirmei. Até porque ninguém tinha nada a ver com isso. Era a minha vida. No intervalo, ele me chamou para a gente almoçar juntos e eu aceitei. Ele me falou tanta coisa bonita. Sabe que eu fiquei pensando em você depois que eu fui para casa? Até sonhar com você eu sonhei. E no fim, ainda perguntou se eu aceitava ser com ele de novo, depois do serviço. Lembro que eu falei, puxa vida, Adriano, eu ia adorar, mas hoje realmente não vai dar. Não quer deixar para outro dia? Senti que ele ficou meio desapontado, mas concordou. Para resumir, a gente foi se envolvendo assim aos poucos. Eu fui levando em banho-maria, protelando ir para a cama com ele. E, ao mesmo tempo, aquele sentimento dentro de mim ia ficando mais intenso. Com o tempo, quanto mais a gente se envolvia, eu não pensava em outra coisa a não ser nesse homem. Ele queria estar comigo, às vezes, mas eu queria estar com ele o tempo todo. Só que todas aquelas coisas que ele tinha me falado me assustavam. Me deixavam na defensiva, porque ele tinha dito com todas as letras que não queria mais se envolver com ninguém, a sério. Nós dois, por exemplo, saímos uma vez, depois mais uma, mais outra, e eu só fui me entregar de corpo e alma no nosso 6º encontro. Olha, até me surpreendi comigo mesma por ter conseguido resistir durante tanto tempo, porque eu também queria. Foram encontros assim, esporádicos, final de semana, até que aconteceu. E juro, pensei até que ele fosse perder o interesse em mim. Depois que a gente fosse para a cama, que ia, sei lá, partir para outra conquista, mas não. Tanto que um dia ele me surpreendeu com aquele convite. Então, estava pensando em passar o final de semana na praia. Você não quer me fazer companhia? É claro que eu aceitei na hora. Foi tão inesperado para mim porque, repito, nossos encontros eram
basicamente para a gente ir para a cama, trocar carinhos, fazer amor. Foi o melhor final de semana da minha vida. Pelo menos daqueles últimos tempos. Ficamos grudados um no outro o tempo todo, como um casal de namorados. Ou então, como marido e mulher. Isso mexeu tanto comigo. Com a minha cabeça, principalmente. Meu coração já estava vendido nessas alturas. A cabeça é que evitava que eu viajasse demais na fantasia. Ele nunca tinha falado em relacionamento sério comigo. Eu também nunca cobrei nada dele, né? Até porque estava sugestionada por aquelas coisas que ele tinha dito aquele dia. Só que, de qualquer maneira, a gente prosseguiu com aquele romance. Até que algo que não estava nos meus planos aconteceu. Aliás, nunca está nos planos de ninguém, né? Num caso desses, eu engravidei. Eu não tomava remédio nenhum para não engravidar, porque ele usava proteção. Olha, eu fiquei assim, sabe, num nervoso, numa agitação tão grande quando fiz aquele teste de farmácia. Contei para ele no mesmo dia, até porque a gente nunca sabe a reação do homem. Bate sempre aquele medo do cara não entender. Ou de repente até coisa pior. Duvidar da paternidade, Ele ficou me olhando assim, meio incrédulo. Você tá brincando comigo, Marlene? Como que isso foi acontecer? Não sei, Adriano. Você não usa camisinha? Eu também não sei como aconteceu. Ele só engoliu em seco. Sabe, eu praticamente nem tive tempo para assimilar direito aquela gravidez. Fiz o teste da farmácia um pouco antes de dar o intervalo do almoço e fui direto conversar com ele. Nós dois ficamos sem saber como agir. Ele chegou a insinuar que eu tinha engravidado de propósito. Mas como, meu Deus? Se ele sempre usou camisinha. Em todas as vezes que a gente foi para a cama. Sei lá. Depois de muito pensar, nós dois chegamos à conclusão de que talvez a camisinha pudesse ter furado alguma vez. Era a única explicação. Olha, graças a Deus, que ele nunca fez nenhuma insinuação ou acusação maldosa. Que aquele filho, por exemplo, fosse de outro. Porque eu, sinceramente, não sei como reagiria se ele fizesse isso. Nunca fui o tipo de mulher que se envolve com mais de um homem ao mesmo tempo. Mesmo para me envolver com um leva-tempo, imagine. De todo modo, era uma situação delicada. Eu lembrava das coisas que ele tinha dito naquele dia e chorava. Só de pensar que ele não ia querer me assumir só porque eu tinha engravidado. É claro que não ia. Ele mesmo tinha deixado claro, naquela conversa, que tinha horror a casamento. Compromisso sério. Tinha se arrependido amargamente de ter casado. Deu graças a Deus quando se separou. A gente conversou um monte. E ele não conseguia nem esconder seu descontentamento com a situação. Passou até a me tratar diferente depois que soube da minha gravidez. A verdade é que ele custou um pouco mais do que eu para assimilar aquela novidade. De todo modo, um dia cobrei uma posição dele. E ele falou: fica tranquila, Marlene. Se é medo de que eu fuja da minha responsabilidade que você tem, pode ficar tranquila, viu? O filho é meu e eu vou assumir. Mas vai assumir o quê, Adriano? Sou a criança, mas e quanto a mim? Como que a gente fica? Olha, sinceramente, eu não sei. Puxa vida, eu acabei de sair de um casamento. Me dá um tempo para pensar. Não sei se eu estou preparado para encarar essa vida de novo. Olha, nem sei por que fiz aquela pergunta. Tinha certeza de que a resposta seria, no mínimo, aquela que ele me deu. Fiquei tão mal, tão arrasada. Apesar de tudo, antes de engravidar,
eu acreditei que ele também estivesse sentindo alguma coisa por mim. Pelo menos ele demonstrava que sim. Ficamos estremecidos. Até que na semana seguinte, ele veio conversar comigo. Disse que tinha pensado, refletido e acrescentou: olha, acho que vai ser bacana a gente criar esse menino juntos, viu? Você não acha? Como assim? O que você está querendo dizer com isso? Se você quiser, a gente pode ficar junto. Você está falando sério? Mas por que você tomou essa decisão? Você falou que nunca mais ia... Você não está dizendo isso só porque está se sentindo obrigado, né? Porque eu não quero que você fique comigo forçado, contra a vontade, só por causa da criança. Marlene, cada coisa tem a sua hora. Esquece isso. Vamos pensar no nosso filho. Claro que fiquei feliz. Mas não foi aquela felicidade completa. Porque, sei lá, bem aqui no meu íntimo, eu não senti firmeza nas palavras dele. Deu a nítida impressão de que ele só estava me assumindo, além de assumir a criança, por causa do filho. De todo modo, fiquei feliz. Até porque era tudo o que eu mais queria. Os colegas ali da firma, nessas alturas, sabiam que a gente andava de rolo. Mas todo mundo ficou surpreso quando souberam da gravidez. E mais do que isso, que a gente ia ficar junto. Acho que não preciso nem dizer que minha vida mudou completamente, né? Apesar de feliz, vivia com o coração apertado. Imaginando que ele só tinha tomado aquela decisão por causa da criança. Por obrigação. Seus pais moravam no interior e ele me levou no final de semana para conhecer a sua família. Fui bem recebido. Todo mundo ficou feliz com a minha gravidez. Só que na volta, assim que chegamos a Curitiba, eu tive um sangramento. E sabe, a gente se assustou até porque eu não estava acostumada com aquele tipo de situação. Nunca tinha ficado grávida na vida. Acabamos indo até um posto de saúde, até que fui internada para tratar daquele sangramento, que até aquele momento eu não sabia o que significava, se era uma coisa grave ou não, até que desgraçadamente acabei perdendo o bebê. Ele me levou ao posto, depois ao hospital, ficou o tempo todo ali do meu lado e, é claro, também ficou arrasado demais com a perda do nosso filho. Nós dois ficamos arrasados. Foi o momento mais triste que eu já tinha vivido. E juro, com a perda da criança, imaginei que ele fosse se afastar de mim. Inclusive, conversei com ele. Olha, Adriano, agora que eu perdi o nosso filho, você não tem mais obrigação nenhuma de continuar comigo, viu? Se quiser, pode seguir o teu caminho. Não vou te obrigar a nada. E ele me olhou assim, meio confuso. O que você está querendo dizer, Marlene? Você está me expulsando da tua vida? Claro que não. Você sabe que não é isso. Só estou te deixando livre para você escolher o que fazer, né? Não foi você mesmo que falou aquele dia que nunca mais ia se envolver seriamente com outra mulher? Que queria distância de casamento, curtir a vida, a solteirice? Você tem razão, eu falei, mas... Só que... Você quer que eu seja bem sincero com você? Claro que eu quero. Aquilo tudo foi antes de me apaixonar por você. Para de brincar comigo. Não estou brincando, Marlene. Não quero me afastar de você nunca. Será que você não percebeu que eu não estava com você só por causa do bebê? Não era por obrigação. Mas porque comecei a gostar de verdade,
Comecei a me apaixonar e... sei lá, porque não te disse ainda, não... Acho que por vergonha, sabe? Quer saber? Falei tudo aquilo que você disse aí. Falei mesmo, eu lembro. Mas se você quiser, só se você quiser, a gente pode morar junto. Não por causa do bebê, porque agora, infelizmente, nosso bebê se foi. Mas por sua causa. Você topa? Ele mal terminou de falar aquelas palavras e eu já caí no choro. Na verdade, ele começou a falar e as lágrimas já despencaram. Juro. Pensei que ele fosse se afastar de mim depois que perdi o nosso filho. Mas eu seria capaz de jurar. Até porque realmente pensei que ele só estivesse comigo por obrigação, porque engravidei. Mas esse homem me surpreendeu de tal modo com aquela declaração de amor, aquele convite para a gente morar juntos, para sermos um casal de verdade. Nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar. Principalmente por conta das coisas que ele tinha dito naquele almoço há muito tempo atrás e que ficaram martelando na minha cabeça o tempo todo, durante todo o tempo que estivemos juntos. E apesar da tristeza de termos perdido o nosso filho, aquele foi um momento tão feliz e tão abençoado. Porque ali começamos a nossa vida a dois. E como Deus sempre dá uma segunda oportunidade a quem ama, algum tempo depois, acabei engravidando de novo. Imagine a minha alegria e a alegria dele. Claro que nada vai curar a ferida de termos perdido aquele bebê, mas fomos agraciados quando engravidei de novo. Eu acho que ali começamos com a nossa redenção de fato. A nossa liberdade das culpas e coisas tristes acontecidas no passado. Ali o sol começou a iluminar a nossa vida de novo, de um modo completo. Esse novo bebê veio para nos fazer parar de chorar, para nos trazer sossego, um pouco de paz, de alegria, de felicidade. Eu quero que essa euforia que toma conta de mim agora nunca se acabe, meu Deus. Por isso é que rezo todos os dias, te agradeço e te peço, nunca me afaste desse homem. Que a nossa família, nós dois, e este filho abençoado que está chegando, seja a nossa realidade para sempre. De momento, além de te agradecer, eu só consigo pensar e falar a mesma coisa repetidamente sem parar. Que bom é amar e ser amada. Que bom é estar esperando um filho abençoado desse amor sublime, completo, maravilhoso que eu sempre sonhei curtir na minha vida, mas que não esperava que acontecesse. Pois agora está acontecendo. Obrigado pela felicidade, meu Deus. Obrigado por esse homem maravilhoso que cruzou o meu caminho, por esse bebê abençoado que veio para coroar a nossa felicidade. E na próxima sexta-feira, 20 de maio, 11 da manhã, não perca. Quando ela me procurou de novo, eu até pensei que ela fosse fazer mais uma tentativa de reaproximação. Olha, reconheço que até a tratei mal. Já estava tão irritado com aquela insistência. Fabiana, de novo? Meu Deus, a gente já conversou, Fabiana. Já fui claro com você. Não vai rolar mais nada entre nós. Quando que você vai entender? Fica tranquilo, Leandro. Fica tranquilo, porque eu não vim implorar para ficar com você, não, viu? O assunto que eu tenho a tratar com você é bem mais sério do que isso. Mais sério? O que é isso que você tem aí na mão? Você não sabe?
Nem imagina? Eu quase caí duro quando vi que se tratava de um... Olhei para o seu rosto, rezando que ela me desmentisse, dissesse que era uma brincadeira. Só que, pro meu desespero, ela falou com todas as letras. Leandro, eu... Sabe o que até hoje eu não entendo? Por que é que ela deixou para terminar o nosso namoro justamente faltando tão poucos dias para o Dia dos Namorados? Por quê? Pior, ela sabia que eu tinha reservado uma pousada para passarmos um final de semana maravilhoso. E mesmo assim, ficou ali quietinha na dela. Imagine como eu me senti. Olha, foi um golpe terrível. Porque eu estava gostando dela de verdade. E não era pouco. Estávamos juntos há pouco tempo. Eu sei. 7 meses apenas, mas... eu achei que o nosso namoro fosse vingar. Que ela estivesse gostando de mim também. Só que no fim, tudo se acabou com meia dúzia de palavras. E palavras que eu não vou esquecer. Acho que isso ainda foi pior, porque ela não me deu nenhuma justificativa, uma razão, um motivo real. Só falou aquilo. Apesar de tudo, eu curti, viu, Leandro? Foi bom enquanto durou, mas... enfim... Como assim foi bom enquanto durou? Nem um beijo, um abraço, uma simples mensagem. Aquela frase que não dizia nada com nada e tudo estava acabado. Tudo bem, havíamos tido uma pequena discussão na noite anterior, mas coisa banal. Briguinha de casal. Nada que justificasse ela terminar tudo comigo. No fundo, é como eu já disse. Eu acho que ela fez aquilo de caso pensado. Já estava com tudo planejado na cabeça. Aí aproveitou aquela discussãozinha toda ali para colocar um fim no namoro. Olha, eu fiquei arrasado. E acabei indo chorar as minhas mágoas com a minha prima. A gente sempre teve, assim, um relacionamento muito bom. Pelo fato de ela morar ali na casa do lado, vivíamos conversando. E a Fabienne foi a primeira pessoa que me veio à cabeça para, pelo menos, desabafar. Liguei para ela, marcamos de conversar ali mesmo, na frente de casa. E aí contei que a Carla tinha terminado o namoro e feito isso por mensagem. E ela também achou esquisito. Nossa, por mensagem? Olha, sei lá, mas de repente, Leandro, ela nem tenha terminado de verdade, de fato. Você que, de repente, entendeu errado. Conversa com ela de novo. Vai que, de repente, você se acerta. Que nada, Fabiana. Ela até me bloqueou, se é que você quer saber. Ela não quer saber de mim. O pior é que eu tinha reservado uma pousada lá em Pissarras para a gente passar o final de semana. Não sei nem se vou conseguir cancelar tudo assim, em cima da hora. Sabe, no que eu falei aquilo, a expressão dela mudou. Ela fez aquela carinha assim, de quem estava tendo uma ideia e falou: não cancela, eu vou com você. A reserva é para 2, não é? Então, a gente divide, eu pago a metade do valor. Sabe, eu fiquei olhando para ela, sem saber o que responder. Imagine, eu tinha reservado aquela pousada, pensando em passar um final de semana romântico com a minha namorada. Porque até então, eu achava que tinha namorada, né? Não seria necessariamente no Dia dos Namorados, porque caía num dia de semana, mas mesmo assim, era pra gente comemorar. Não levei muito a sério aquela ideia da Fabiana, até porque, convenhamos, né? Era um quarto de casal, só tinha uma cama. De que jeito que a gente ia se ajeitar? Falei: ô Fabiana, você já pensou o que vão dizer? Nós dois sozinhos passando o final de semana numa pousada. Eu conheço esse povo. Vão ficar achando que a gente... O que tem, seu bobo? Deixa que falem. De mais a mais, a gente troca de quarto lá na pousada, pega um outro com beliche ou 2 camas, sei lá. Olha, para ser bem sincero, eu não me animei.
E como iria me animar? Se a Carla tinha me deixado, era com ela que eu imaginei que ia passar aqueles dias ali, sabe, a gente se amando, aquele clima romântico, e eu ainda estava me sentindo perdido. Minha ficha ainda não tinha caído de todo. Aliás, ainda tentei conversar com a Carla, me entender com ela. Quem sabe ela mudasse de ideia ou estivesse nervosa no momento em que tomou aquela decisão. Mesmo ela tendo me bloqueado, eu fui à casa dela de novo. Já tinha feito isso. Só que ela mais uma vez me recebeu tão mal. Não perca, na próxima sexta-feira, 20 de maio, 11 da manhã, na íntegra, a emocionante história de Leandro e Fabiana em mais uma edição de A Força do Amor.